Boa tarde. Boa tarde também a quem está nos assistindo à distância. Hoje nós temos uma convidada que vem de longe, mas de não tão longe, de Belo Horizonte, a professora Rosa Malena Delboni, que é professora da UFMG e da Santa Casa de Belo Horizonte, é diretora acadêmica da Faculdade da Santa Casa de Belo Horizonte e professora da UFMG. E agora é nossa professora também do curso de especialização em educação na saúde, que nós vamos iniciar amanhã. E a gente a convidou para falar sobre atividades profissionais confiáveis, IPAs. E obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Obrigada, professor Milton. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite ao CEDEM para eu participar aqui da profissão docente. E nós vamos conversar hoje sobre atividades profissionais confiáveis, reconhecida internacionalmente com a sigla EPA, de Intrustable Professional Activity. E nós vamos falar um pouco sobre a aplicação das EPAs da matriz de competências na aprendizagem no serviço. Então, por quê? Porque as EPAs, na verdade, elas surgiram para poder facilitar para a gente a operacionalização da matriz de competências no cenário real do serviço. Bom, então, nada melhor, quando a gente começa a falar nesse assunto, começar pensando no fim. E quando a gente começa pensando no fim, nós estamos imaginando naquele que nós queremos formar. E nós vamos, então, conversar inicialmente sobre aquele que nós queremos formar, porque quando a gente pensa em educação médica baseada em competência, nós estamos pensando lá na frente, no perfil daquele que nós queremos formar. E todo o percurso a ser seguido, ele vai ser planejado de acordo com aquele resultado final que nós desejamos. Então, nós vamos conversar basicamente sobre 3 itens. Vamos revisitar, recordar um pouco o que é competência, como é que a gente pode definir competência. Depois, educação médica baseada em competência e das competências para as atividades profissionais confiáveis, para as IPAs. Bom, então, como nós vamos definir competência? A competência, de acordo com Perrenot, Jones e Paulson, é a capacidade que nós temos de mobilizar e integrar conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver problemas num contexto profissional específico. Então, essa integração de conhecimento, habilidades e atitudes resulta na competência. E aí, nós sabemos que o conhecimento ele está muito relacionado àquilo que a gente sabe, as habilidades predominantemente estão relacionadas à psicomotricidade e atitudes relacionadas ao comportamento, aquilo que o indivíduo é. Então, é o ser. Então, aí nós temos o saber, o fazer e o ser. Quando a gente volta os olhos para a competência baseada nas profissões de saúde, nós vamos ver que... Pode voltar, Fê. Que, de acordo com uma revisão sistemática grande que Epstein e Randert fizeram em 2002, nós podemos definir competência em saúde como uso habitual e criterioso de comunicação, do conhecimento, do raciocínio, da capacidade de integrar dados, habilidade técnica e emoções, capacidade reflexiva, capacidade de se manter atualizado, que o médico ele utiliza, ele lança a mão para poder servir pessoas e comunidades que dele necessitam. Então, quando a gente observa esses domínios que estão aí negritados, tipo comunicação, conhecimento, raciocínio, integração de dados, habilidade técnica, a gente percebe que
A competência em saúde, ela tem como um objetivo final o cuidado à pessoa. Então, nesse sentido, por favor, Fê. Fran Lowry disse que os médicos, eles estão errados. Mas, assim, eles estão andando numa névoa de otimismo indevido em relação à sua confiança. Essa overconfidence que o médico, às vezes, tem de acreditar que ele é muito competente, que ele sabe muito, isso, na realidade, está dificultando a sociedade, os pares, a sentirem confiança no trabalho do médico. E aí, a gente pode observar aqui que nós temos nesse quadro, é um quadro bastante interessante de Reis, de 2002 também, onde ele verifica a relação da consciência da pessoa, da própria consciência, com a performance dela. E aqui ele mostra para a gente, nesse gráfico, que existem aqueles indivíduos que eles têm uma consciência muito baixa da própria performance. Esses indivíduos, eles são chamados de incompetentes inconscientes. Esses incompetentes inconscientes, que são aquelas pessoas que elas têm uma noção precária da própria performance, elas acham que elas são melhores do que elas são, que elas têm uma performance melhor do que elas têm, esses indivíduos, eles são mais propensos a erros. Não só eles erram. Esse que está aqui também, que é um competente consciente, que poderia ser aquele exemplo para a gente, é o sujeito que tem uma boa performance e ele tem consciência da performance que ele tem, ele também pode errar. Mas ele erra mais dificilmente. Usualmente, os erros dele são aqueles erros que a literatura costuma dizer que são erros sem falha, que qualquer um erraria, que a situação é uma situação muito difícil. Agora, aqui não, aqui seria um inverso. Então, o que a gente precisa de observar quando nós estamos falando em competência e nessa noção da própria performance em relação ao tanto que o sujeito se considera competente? O erro médico nos Estados Unidos, em 2000, ele estava entre, a 7ª e 9ª causa de óbito. No Brasil, num estudo que Couto fez em 2016, ele está entre a 2ª e a 4ª causa de óbito. Então, isso varia um pouco de acordo com a estatística. O erro diagnóstico por excesso de confiança, ele está em torno de 5% a 15%. Então, o excesso de confiança é algo que realmente nós precisamos parar e nos debruçar um pouco em relação a isso. E as EPAs, elas nos ajudam, e nós vamos conversar sobre isso, nós vamos ver como é que as EPAs conseguem nos ajudar em relação ao excesso de confiança. Bom, aí eu queria perguntar para vocês, vocês confiam no médico que vocês formam? Hã? Você confia? Você confia? Você se consultaria com ele? Ou o seu filho se consultaria com ele? Você deixaria que ele cuidasse de sua família? Porque eu confio assim, eu confio, ele pode cuidar da minha família, ele pode cuidar de qualquer um, inclusive da minha família, inclusive de mim. É uma pergunta difícil da gente responder, né? É uma pergunta difícil. Mas nós também não trabalhamos isoladamente, nós trabalhamos num conjunto e a formação, obviamente, ela depende de todo esse conjunto, mas nós somos um elemento muito importante. E essa nossa responsabilidade em relação à formação, nós precisamos de chamar para nós mesmos. Nós temos responsabilidade em formar bem o médico. Nós temos responsabilidade em formar bem o médico. Então, certamente, muitos de nós lembram de vários estudantes
que nós sentimos que, olha, esse rapaz acho que não deveria formar. Ou então fala assim, nós vamos, vai colar o grau, mas esse grau é capaz de cair logo. O que acontece? Olha, motivos para falha. Às vezes o tempo acabou, olha, acabou, o curso acabou, enfim, nenhuma documentação válida para comprovar a falha, se ele é ruim, mas qual é a documentação? Que evidência que nós temos para mostrar que ele não foi bem formado? Nós não temos essas evidências. Então, como é que nós vamos reprová-lo? Reprovar um aluno é sempre uma coisa meio complicada. Essa relação é uma relação difícil. Então, às vezes, não reprovar é mais fácil para você continuar no seu dia a dia e levar a sua vida, enfim. Ô, Fê, volta para mim, por favor. E, muito bem, agora, quando também nós não temos certeza, assim, mas será? Não, então, na dúvida, pró o aluno. E o aluno vai formar, né? E o aluno vai formar. Lá no UFMG, nós tínhamos um professor que falava assim, não, tem uns alunos, não acho que isso seja exemplo, tá? Mas era uma coisa até engraçada. Tem uns alunos que eu vou deixar a foto deles no porta-retrato na cabeceira da minha cama, porque para todo mundo, enfim, não é essa a solução, né? Não é essa a solução, certamente. Mas o que o professor estava querendo dizer com isso? Porque independente da nossa vontade, às vezes o aluno ele está progredindo, né? Então, o imperativo da educação médica baseada em competências é reduzir decisões falso-positivas para formar aprendizes para práticas não supervisionadas. Porque o nosso objetivo é formar para a prática não supervisionada, né? Então, o quanto que eu vou confiar que ele faça sem minha supervisão? Quais parâmetros que eu tenho para que ele faça sem minha supervisão? Então, a educação médica baseada em competência, ela... Pode passar, Fê. Ela, na verdade, já em 1978, quando a Organização Mundial de Saúde definiu que a gente precisava aprender fazendo, ela já estava trazendo isso, a educação médica baseada em competência, para mais próximo de nós. Porque aprender fazendo significa que eu vou adquirir as competências. Aprender fazendo está, na verdade, se distanciando daquele currículo, que é um currículo conteudista, que acha e que, na verdade, mostra a importância de saber. Tudo bom, professor? Seja muito bem-vindo. Entendi. Minha interpretação, professor, a maçã é para mim porque você chegou atrasado, né? Não é isso? Está desculpado, está desculpado. Vamos ver, hein? Vamos ver se nós vamos conseguir confiar nessa atitude aí, hein? Vamos lá. Então, em 2000, próximo a 2000, na década de 90, chegando em 1990 até 2000, aí surgiram o quê? Surgiram os domínios de competência, a educação médica baseada em competência, tanto do CAMEDES quanto nos Estados Unidos pela CGME e no Reino Unido, Tomorrow's Doctors. Então, nós temos exemplos aí de um movimento que encampou realmente a relevância de se formar com base em competências, considerando não só o conhecimento, mas o conhecimento, habilidade e atitude. Uma formação voltada para o serviço, aprender fazendo. Cujo objetivo é a qualidade do cuidado, modelos de treinamento e supervisão e segurança do paciente. Então, a educação baseada em competências, ela é uma educação
que se baseia no resultado. E qual é o resultado? O resultado é o cuidado ao paciente, é excelência ao cuidado. Então, ela trabalha com a seguinte premissa: não existe lógica na formação na área de saúde se não for para melhorar a qualidade do cuidado. Então, dessa forma, nós temos uma formação de médicos para a prática fundamentalmente orientada para resultados e organizada em torno de competências derivadas de necessidades sociais e dos pacientes. A educação médica baseada em competências não enfatiza o treinamento baseado no tempo. Ela promete maior responsabilidade, flexibilidade e centralização no aluno. Então, o tempo ele vai ser um parâmetro, ele é uma métrica mesmo, mas ele não é o mais importante. Então, eu posso atingir naquele tempo, eu posso atingir antes do tempo, ou eu vou poder passar do tempo, ou, enfim, eu posso perder, né? Então, essa definição é de acordo com o CAMEDS, professor Jason Frank. E aqui nós observamos, aqui a CGME, que o link natural realmente para essa formação é este resultado, que é o cuidado ao paciente. Então, não existe lógica na formação baseada em competências que não leve à melhoria do cuidado ao paciente. Por favor. Então, nós temos aqui a excelência do cuidado no centro e os domínios que nós podemos construir a nossa matriz de competências. Essa matriz é uma matriz construída muito inspirada no CAMEDS, e aqui nós temos, então, a expertise técnica, a comunicação como domínio, colaboração, liderança, responsabilidade social, autogestão da aprendizagem e profissionalismo. Então, quando a gente trabalha uma matriz dessa, nós podemos trabalhar essa mesma matriz para todos os cursos da área da saúde, de uma instituição. O que vai realmente diferenciar um profissional do outro está dentro do domínio da expertise técnica. O domínio de expertise técnica, ele define um profissional do outro, ele define o médico do enfermeiro, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, mas comunicação, colaboração, liderança, responsabilidade social, autogestão da aprendizagem e profissionalismo são domínios comuns nessa matriz. Então, como chegar lá? Bom, esse trajeto aqui, da lagarta até a borboleta, é o currículo que vai definir. É o currículo que vai definir. Então, a gente chega lá por meio do currículo. Quando a gente observa o desenvolvimento da competência com o tempo, pode clicar, Fê, pode ir clicando. A gente tem o novato, o avançado, o competente, o proficiente e o especialista. Por favor, Fê. Aqui, nós temos... Aqui nós temos o ponto para a prática não supervisionada. Ele é competente, então esse aí é o ponto para a prática não supervisionada. Na realidade, eu posso aqui, olha, permitir a partir daqui que ele atue de forma não supervisionada. Aqui ele está dentro do treinamento, né? Então, repare que aqui ele está na prática profissional definida. Esse estudo dos residentes de radiologia holandeses, ele mostra o seguinte, pode passar, Fê. Mais um. Aqui nós temos o percentual competente e aqui, desse lado, nós temos aquele grupo que é um chamado grupo de risco. Foi aquele grupo que não atingiu a competência, observando a duração prevista para aquele programa, né? Então, o que acontece? O que fazer com esse grupo? Esse grupo ele precisa de uma remediação, ou nós vamos, na verdade, liberar esse grupo para atuar sem supervisão. Nós vamos confiar o trabalho sem supervisão a esse grupo?
Então, a importância da avaliação é para poder mostrar isso para a gente. Atingiu a competência? Vai poder trabalhar sem supervisão? Não, não atingiu? Como é que nós vamos fazer? Então, nós vamos aumentar o período da residência, por exemplo? Vamos fazer ao longo? O que a gente pode fazer para prevenir que uma população desse tamanho não atinja a competência? Quais medidas nós podemos adotar? Pode passar, filho. Então, diante de um programa educacional com base em processos e um com base em competências, nós temos algumas diferenças importantes para a gente refletir. A força propulsora num programa baseado em competências é o conteúdo. No baseado em processo é o conteúdo. No baseado em competências é o resultado. Eu estou vendo lá na frente o que eu quero. A força condutora, no primeiro, é o professor. No baseado em competência é o aprendiz. Por quê? Porque a gente espera desse aprendiz aqui protagonismo. A organização e o fluxo do aprendizado, quando baseado no processo, ela mostra uma simetria entre o professor e o aprendiz. Quando baseada em competência, ela mostra uma tendência para simetria entre o professor e o aprendiz. A responsabilidade sobre o conteúdo, então, ela vai ser no baseado em competência do professor e do aprendiz. O objetivo do encontro educacional, esse encontro entre o professor e o aluno, o estagiário e o supervisor, esse objetivo é a aplicação do conhecimento, não é a aquisição do conhecimento. Então, essa é uma outra marca forte da educação baseada em competências. Espera-se aplicar o conhecimento nesse encontro educacional, em todos os momentos onde eu tenho instrutor com o instruído, supervisor com o supervisionado, professor com o aluno. O instrumento típico de avaliação aqui são múltiplas medidas. E o tipo de avaliação tem ênfase no caráter formativo. Então, com ênfase no caráter formativo, é muito provável que aquele grupo dos residentes da radiologia, eles tivessem tido oportunidade ao longo do trajeto de ir melhorando e talvez o número fosse menor daquele grupo de risco que não atingiu as competências. Por quê? Porque eles teriam feedback ao longo do processo. Quando a gente monta uma matriz de competências, esse aqui é um exemplo, nós pensamos inicialmente no resultado. Aqui o resultado poderia ser prevenção da deficiência nutricional na infância. E aí eu vou imaginar em que contexto, em que momento do curso, quais os objetivos específicos de aprendizagem, que estratégias educacionais nós vamos utilizar para desenvolver isso, os cenários em sala de aula, em laboratório morfuncional, laboratório de habilidades, na biblioteca, na comunidade, em ambulatórios e a modalidade avaliativa. Então, repare que há que haver coerência. Quando eu coloco aqui a sala de aula, a estratégia educacional é compatível com uma sala de aula. A avaliação é compatível com essa estratégia educacional. Essa estratégia educacional é uma estratégia que vai oportunizar a aquisição desse objetivo. Eu não consigo adquirir um objetivo que está previsto para um laboratório de habilidades, às vezes, num laboratório morfuncional, e assim sucessivamente. Então, precisa haver coerência nessa matriz. E a avaliação é uma avaliação que observa o cenário, que observa a estratégia e que observa o objetivo. Então, são múltiplos métodos avaliativos. E a terceira parte, então, nós vamos das competências para as atividades profissionais confiáveis, para as IPAs. Intrustable, confiável, ato ou ação que exige confiança dos colegas, dos pacientes, do público. Essa talvez seja a maior novidade que as IPAs trouxeram, esse conceito de confiança. Profissional, confiado a ocupações com qualificação e direito extraordinários. Então, profissional é aquilo que é do profissional. É uma atividade profissional. Então, médico, uma atividade profissional do médico, por exemplo, do médico cirurgião. Atender a um politraumatizado.
É uma atividade profissional dele. Então, o atendimento a um politraumatizado é uma EPA para um cirurgião, por exemplo. E as atividades, então, são as tarefas que serão feitas, né? Então, a atividade profissional confiável, ela é uma atividade que caracteriza aquela profissão e que o sujeito precisa desenvolver com confiança. Que o instrutor, essa confiança, como é que é essa confiança? O que a EPA traz como confiança? O instrutor, o professor, o supervisor, o preceptor, ele confia que esse aprendiz é capaz de desenvolver essa atividade sem supervisão. Então, o objetivo principal é esse. É ele certificar que ele confia que o sujeito desenvolve a atividade sem supervisão. Então, a confiança, ela, na realidade, ela envolve muita coisa. Ela envolve competência, confiabilidade, comprometimento, integridade, sinceridade, consistência e também humildade. E aí eu queria chamar a atenção sobre a humildade. Porque o que acontece? É muito importante nós admitirmos que nós não sabemos, que nós estamos com dificuldade. Por quê? Porque, no nosso caso, por exemplo, nós estamos colocando a vida do outro em risco com a nossa falta de humildade. Você resistir em pedir ajuda, resistir em reconhecer que você não sabe, resistir que você está com dificuldade. Então, a humildade, ela é fundamental. E aí, quando a gente pensa assim, bom, quais seriam, então, os atributos desse meu estagiário para eu confiar nele? Se a gente olhar aqui, a gente, bom, ele é competente, ele é humilde, o que ele faz tem consistência, ele é sincero, ele é íntegro, ele é compromissado. Bom, então isso me faz sentir confiança. Eu tenho confiança nele. É esse tipo de confiança que nós buscamos, usualmente, quando nós procuramos um médico para nós nos consultarmos, para ele cuidar de nós, ou cuidar dos nossos pais, dos nossos filhos, enfim. Então, fatores que influenciam decisões de confiança ou decisões confiáveis. Fatores relacionados ao próprio supervisor, fatores relacionados a uma determinada EPA, então ao grau de dificuldade dela, fatores relacionados às circunstâncias que estão envolvendo aquela situação e fatores relacionados ao aprendiz. Então, aí a gente percebe que as coisas não são simples, e é lógico que todos nós aqui sabemos que não são simples, e avaliar é bem difícil. E aí o que acontece? A competência, ela não é totalmente objetiva, e é esse que é o nosso maior problema, porque se ela fosse objetiva, seria bem mais fácil. Mas a interação da habilidade pessoal e do contexto do trabalho conforme interpretado pelo aprendiz e pelo supervisor. Então, a competência, é claro, quando eu vou atestar uma competência, eu vou atestar um EPA, existe uma subjetividade e eu preciso ter consciência disso. É por isso que tem um comitê de competência clínica que é estabelecido para poder ajudar a minimizar esses vieses, sobretudo do ponto de vista do supervisor e do aprendiz. Então, 10 fatores relacionados ao aprendiz que induzem confiança. Olha, ele trabalha baseado em evidências, conhece as próprias limitações e possibilidades, mostra autorreflexão, recebe e gosta de feedback, concentra-se na colaboração, é um ouvinte ativo com os pacientes, comunica-se adequadamente, mostra empatia com os pacientes, assume responsabilidade, reage adequadamente aos seus próprios erros e aos erros dos colegas. Então, quando a gente olha esses 10 fatores aqui, a gente enxerga, na verdade, lembrando da matriz de competências, dos domínios de competência do CAMEDES, por exemplo, a gente consegue enxergar aqui dentro desses fatores. Então, o que acontece? Se nós esperamos que o nosso estudante, o nosso aprendiz, o nosso estagiário, ele tenha esses atributos para que eu confie nele, aí nós precisamos de oferecer condições dele desenvolver esses atributos.
né? Porque ele precisa de saber que esses atributos são importantes. Ele precisa de enxergar na matriz do programa educacional os momentos que ele está desenvolvendo esses atributos. Ele precisa de ter chance de, no momento de desenvolvimento, dele ter feedback e ele poder, na verdade, refletir sobre o próprio erro dele e mudar. Ele precisa refletir, mas com supervisão, com alguém ajudando. Então, é muito importante que nós socializemos isso com o aprendiz. Nós não podemos surpreender o aprendiz, eventualmente, lá no final do programa, sobretudo nos nossos programas, que eles são muito baseados no tempo, que ele não reuniu as competências necessárias e, às vezes, ele não sabe nem quais são as competências que estavam sendo esperadas. Então, essa é uma responsabilidade nossa. E mostra consciência dos riscos. Quer dizer, esse meu comportamento, essa minha falta de saber, essa minha falta de habilidade, ela está implicando em que riscos? Em que riscos para as pessoas que estão sob os meus cuidados? Em que riscos para o meu supervisor? Porque o residente, o comportamento dele também coloca em risco o supervisor dele, né? Então, essa consciência dos riscos é muito importante. Isso gera confiança. Então, as IPAs são unidades de práticas profissionais, atividades que podem ser confiadas ao aprendiz executar sem supervisão, uma vez que ele tenha demonstrado a competência necessária para isso. Então, ele precisa de demonstrar essa competência. E aí, o que a gente observa? Olha, o desenvolvimento de competência de 2 aprendizes para uma mesma IPA são diferentes, porque as pessoas são diferentes. E aí vem a história importante de individualizar a aprendizagem, de você cuidar, de você dar o feedback. Por isso que a educação médica baseada em competências, ela não se baseia no tempo. Porque ela sabe que esse tempo é diferente, né? Se a gente for fazer uma curva de aprendizagem para uma determinada habilidade, porque para as habilidades psicomotoras é muito comum curva de aprendizagem, mesmo para isso nós vamos ver que tem gente que adquire aquela habilidade demorando mais, outro mais rápido. E aí o que acontece com isso? Aquele que adquire mais rápido, pensando no programa educacional, ele pode ficar desestimulado de ficar fazendo a mesma coisa daqueles que ainda não adquiriram, porque tem um grupo que ainda não adquiriu. Então, isso é a relevância de se individualizar a aprendizagem. Então, a EPA, ela, na verdade, ela apresenta uma mudança de foco, de competências individuais para trabalho que deve ser realizado. Então, a IPA é o trabalho que deve ser realizado no serviço. É no cenário real. Então, é aprender fazendo no cenário real. E aí, a gente observa, então, que as competências, elas descrevem pessoas. As IPAs descrevem trabalho. As competências, elas envolvem conhecimento, habilidades, atitudes e valores. As IPAs, elas são parte essencial do trabalho profissional. Então, eu tenho aqui como competências, por exemplo, olha, o perito em conteúdo, capacidade de colaboração, capacidade de comunicação, de gerenciamento, atitude profissional, abordagem acadêmica. Aqui, como IPA, avaliação pré-operatória, admissão de paciente no centro de tratamento intensivo, tratamento de dor, tratamento da dor no periparto, aconselhamento familiar, suporte avançado de vida. Isso são o quê? São atividades profissionais, trabalho do profissional. Para ele desenvolver uma atividade dessa, olha, uma avaliação pré-operatória, ele reúne uma série de competências que estão aqui para poder desempenhar essa atividade. Então, se a gente for migrar ou caminhar do conhecimento para habilidade, para competência e para IPA, nós teremos aqui, por exemplo, no conhecimento, discutir a fisiopatologia do derrame pleural. Na habilidade, realizar a drenagem de tórax.
Na competência, tratar um hemotórax. Na IPA, avaliação e tratamento de um paciente com múltiplos traumas no pronto-socorro. Então, essa é uma atividade profissional confiável. Esse é um trabalho que ele realiza no serviço. Para ele fazer isso aqui, ele precisa de reunir uma série de competências. Uma série de competências. Ele precisa de ter habilidade para comunicar má notícias para os familiares, por exemplo. Ele precisa de ter habilidade para poder tratar o trauma. Ele precisa de ter habilidade para ter uma relação com uma equipe multiprofissional. Enfim, então ele precisa reunir uma série de competências ali, de gestão, de comunicação, de responsabilidade social, inclusive, para poder desempenhar essa IPA. Então, as IPAs exigem múltiplas competências. Então, quando a gente vai definir, se nós tivermos aqui um exemplo, uma IPA 1, 2, 3, 4, 5 IPAs. Um programa tem 5 IPAs. Nessas IPAs, o que nós vamos perceber? É que as competências exigidas, aquelas que são mais exigidas, não são necessariamente as mesmas. Depende da IPA. Porque uma pode ser, por exemplo, admissão de um paciente cirúrgico. A outra pode ser cuidado de um paciente crítico. A outra pode ser assistência pré-natal. Então, aí, nós vamos mensurar, olha, o quanto que precisa nessa IPA, para desenvolver essa IPA, de expertise médica, de colaboração, de comunicação, de liderança, de promoção de saúde, de autogestão de aprendizagem e de profissionalismo. E aí nós vamos mensurar por quê? Porque quando a gente desenha essa IPA, tanto o estagiário, o aprendiz, quanto aquele que supervisiona, o preceptor, precisam conhecer. O estagiário precisa saber o que querem dele. E o preceptor precisa saber como é que ele vai avaliar e certificar esse estagiário em relação àquela IPA. Então, nós temos, na construção das IPAs, o princípio do ninho, que mostra o seguinte, olha, nós podemos ter uma IPA júnior, que é para aquele estudante inicial, tipo, da medida da pressão arterial. A medida da pressão arterial para um estudante inicial não é simplesmente a habilidade de medir a pressão arterial. Ele conhece o ciclo cardíaco, ele tem que ter uma série de conhecimentos e ele tem que ter habilidade de mensurar, mas ele vai mensurar e ele vai precisar de contar para a pessoa, ele vai precisar de falar, conversar com ela sobre aquela pressão que ele aferiu. Né? De um médico, um estudante sênior, então ele vai fazer a história e o exame físico, por exemplo. De um residente iniciante, né? Ele vai cuidar de um paciente menos grave. Um residente mais avançado, já no 3º ano da residência, ele tem condições de cuidar de pacientes em rodízios ambulatoriais, ele já pode fazer isso. Então, na realidade, nesse princípio do ninho, a gente percebe que, ao longo de um programa educacional, a gente pode desenhar uma IPA, e essa IPA, ela vir, na verdade, longitudinalmente acompanhando a formação do estudante no curso. Agora, o que eu quero dele em cada momento é diferente. Então, o nível de supervisão que ele terá para desenvolver aquela atividade vai ser diferente, do início ao final do curso. Fê, volta. Obrigada, Fê. Então, quando nós estamos elaborando uma IPA, por exemplo, aqui, olha, o Programa de Residência Médica de Cirurgia Geral da Santa Casa de Belo Horizonte, as IPAs do ano 1 da cirurgia, do Programa de Residência de Cirurgia. Elas precisam ter um título que descreva qual que é o trabalho que ele vai realizar, né? Precisa descrever detalhadamente o que eu espero nesse trabalho. Então, ali eu tenho que colocar todas aquelas competências que ele precisa para desenvolver aquele trabalho. Conhecimento, habilidades e atitudes necessárias. Domínios das competências necessárias. Então, se tem expertise médica, que praticamente todas terão, expertise médica, comunicação, responsabilidade social, enfim, os domínios que foram definidos das competências. Avaliação da progressão
desse aluno, desse aprendiz, o nível de autonomia que se pretende dele. Então, assim, ele pode só observar? Não, ele pode fazer, mas com observação direta, aqui com supervisão direta. Ele pode fazer com supervisão indireta, enfim. E os riscos envolvidos? Os riscos envolvidos quão mal eu posso causar para o paciente se eu não tiver capacidade de fazer essa EPA, essa atividade médica que eu estou fazendo não supervisionada. Então, aqui, um exemplo da gente descrever uma EPA, no caso aqui da cirurgia, admissão médica ao paciente cirúrgico. Quais seriam os domínios esperados da competência? Aqui foram considerados que todos seriam importantes. E aqui a descrição dessa EPA da admissão médica ao paciente cirúrgico. Ao cumprimentar o paciente, tratá-lo pelo nome, identificar-se, checar a identificação do paciente, comunicar-se de forma a compreender e se fazer compreender, mantendo-se empático e com escuta atenta, valorizando o indivíduo em seu contexto biopsicossocial. Imagina discutir essa EPA com os cirurgiões. Todas as equipes de cirurgia reunidas para discutir as EPAs do ano 1 da cirurgia, e os cirurgiões, eles já iam começar a admissão do paciente cirurgião e falar assim, é vesícula? Enfim, ok? Então, na realidade, o cirurgião, ele começa a compreender que ele também precisa avaliar esses domínios de competência. Coletar a história clínica, e assim continua, né? Discutir a conduta mais adequada com a equipe, informar o paciente sobre a situação, ele precisa de formular as hipóteses com base no raciocínio clínico, ele precisa conhecer o fluxo de dentro do hospital, estabelecer relação respeitosa com o preceptor, equipe multiprofissional de trabalho e todos os funcionários do hospital, conhecer e praticar os conceitos fundamentais da ética médica em sua abrangência na área de atuação, enfim. Aí, dessa forma, os residentes do ano 1, eles têm o que nós chamamos de passaporte das EPAs do ano 1 da cirurgia. Por que nós criamos esse apelido de passaporte? Porque eles rodiziam entre as equipes. Então, a cada trimestre, eles rodiziam. Quando eles rodiziam, eles levam esse passaporte com as EPAs que eles, na verdade, foram certificados pela equipe anterior. Porque o rodízio na cirurgia, ele não é assim muito bem aceito pelos cirurgiões, porque ele acha que aquele residente que não ficou com ele o tempo inteiro, quando ele chegar para ele não vai ter confiança nele. Porque ele não conhece ele. Como é que ele vai deixar ele fazer a laparotomia se ele não conhece? Então, o passaporte, ele permitiu que, com esse registro, nós fazemos uma reunião a cada rodízio, todas as equipes estão presentes nessa reunião e as equipes apresentam a performance dos residentes em relação àquelas EPAs esperadas para aquele trimestre. E muito interessante, por quê? Porque nós vamos conversar aqui sobre os níveis de supervisão e a gente espera para o residente, porque quando nós estamos falando em EPA, vamos lembrar que é aquilo que vai mensurar para mim o momento da confiança para atividade não supervisionada. Então, é o momento da confiança para atividade não supervisionada. Então, eu não faço uma EPA para uma atividade que eu vou ficar lá atestando que eu tenho que supervisionar. Eu estou colocando ali para assim, olha, isso aqui, no ano 1, é isso que eu quero que você faça e que eu confie a não supervisão, a atividade. Então, veja, o residente, se a gente for pensar aqui, onde é que seria esse nível? Seria o nível 4, que é onde ele pode trabalhar sem a supervisão. Ele vai admitir o paciente cirúrgico. Não é que nós estamos advogando residência sem supervisão, mas ele vai admitir o paciente cirúrgico, ele admite o paciente cirúrgico e é claro que o chefe da equipe, os médicos assistentes, precisam confiar que a admissão que ele fez foi uma admissão adequada.
Então, ele entra assim? Não, não entra. Mas ao final do primeiro trimestre, espera-se que ele consiga fazer a admissão do paciente cirúrgico, né? Ele vai fazer a admissão, ele vai discutir e tal, mas ele vai fazer essa admissão sem supervisão, ao final do primeiro trimestre. Quando nós fizemos a primeira reunião do Comitê Clínico de Competências da Cirurgia, alguns residentes ficaram aqui, no nível 3, eles não conseguiram vir para cá, e tiveram residentes que ficaram no nível 2. Só que isso só foi permitido ser sabido pelo grupo e por todo o grupo porque foi realizado isso, senão a gente não conseguiria fazer. Porque é aquela história, cadê a evidência de que isso aconteceu dessa maneira? Porque, olha, a cada admissão, esse residente precisa discutir o paciente dele, porque ele não vai operar o paciente sozinho. Então, ele discute, ele tem o feedback desse preceptor que discutiu com ele. Aí o preceptor vai falar com ele no que é que ele precisa melhorar. No que é que ele precisa melhorar. E com base nisso, o passaporte ele vai sendo preenchido. Quando chega na reunião, os preceptores, as equipes estão lá e elas conhecem o residente, mas mais que isso, elas têm documentado como é que foi a trajetória dele em relação a essa atividade profissional confiável. Esse passaporte ele está sendo modernizado para um aplicativo e isso vai facilitar muito a vida de todos. Vai facilitar muito a vida de todos porque realmente ele impresso não é muito funcional. Então, ele está sendo modernizado para um aplicativo. Então, quando a gente observa as curvas de competências do aprendiz para várias IPAs, pode passar, Fê. Pode ir. Pode ir. Aqui nós reparamos, então, que existe um limite, né, onde nós temos decisões confiáveis justificadas. Bom, atingiu a competência, então aqui eu tenho esse limite. Agora, a IPA, será que ela tem validade? Parece que tem. Porque se o sujeito ele para de fazer, e depois eu ponho ele para fazer de novo, e aí? Ele perdeu a mão. Então, quando nós estamos elaborando as IPAs, a gente tem que imaginar aquelas que são passíveis de perda de validade. Porque eu estou certificando que ele está apto para essa IPA. Mas e aí se ele não fizer nunca mais isso, entendeu? Então, até quando? Então, é uma reflexão importante para a gente. Porque aqui, olha, perdeu, né? E aí, se ele perdeu, pode passar, Fê. Perdeu a confiança, ó, perdi, não consegue fazer mais. Então, o que eu vou fazer? Então, ele vai voltar para o treinamento? Como é que vai ser? Vamos lá, Fê. Bom, para avaliar a IPA, aí é o seguinte, no cenário real do serviço e é essa observação direta mesmo. Eu estou vendo o que está acontecendo ali, né? Então, nós temos aí uma transição de um currículo que é baseado em tempo para aquele que é baseado em competências e a avaliação aqui, gente, olha, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. 90% dela é feedback diário no local do estágio, no local do trabalho. 90%. Porque é isso que vai permitir o sujeito refletir sobre a própria prática dele e melhorar. Então, se não tem isso aqui, aí não adianta, nós vamos fazer tudo isso, mas vira uma coisa tão burocrática e não vai funcionar. Então, é feedback. É feedback no local do trabalho. E aqui, 10% outras modalidades avaliativas, que aí você pode mesclar aquelas que você considerar que são importantes. Mas 90% é feedback no local de trabalho. Então, os níveis de supervisão, olha, aí vão variar. Pode passar, Fê. Então, nível 1, olha o nível 1, somente observação. O nível 1 é somente observação. Então, veja, ele está aqui, o estagiário, e aqui está o supervisor. Acho que se você clicar vai aparecer o nome, Fê. O estagiário supervisor. Então, ele está observando. Então, isso aí vai mostrar para a gente a complexidade crescente dessa atividade profissional confiável, onde eu tenho, por exemplo, um residente operando, mas eu posso ter um estudante observando a cirurgia. Eu não desenhei a IPA
pro estudante que está observando, eu desenhei para o residente. Porque ele está fazendo a cirurgia e eu quero que ele faça sem supervisão. Porque eu falo assim, ó, ele vai observar sem supervisão. Não é observar sem supervisão. Ele só está observando, só está vendo. Nível 2. É uma supervisão direta e proativa. Estou ali de olho. Ele vai fazer, mas eu estou ali junto. Então, o supervisor está aqui de olho no estagiário. Próximo, Fê. O nível 3, supervisão indireta e reativa. Ó, indireta e reativa. Dá até para ir na copinha tomar um cafezinho. Só, vou lá tomar um cafezinho, que pode me chamar. Mas, então, é uma supervisão indireta e reativa. O nível 3, ele é um nível de supervisão que ele é bastante adequado para os concluintes do curso de graduação de medicina. Porque os concluintes do curso de graduação de medicina, eles são estagiários que nós podemos ter a confiança nível 3 neles. É aquela supervisão indireta, mas reativa. Eu posso notar, eu estou alcançável mesmo, eu estou bem pertinho. Estou tomando um café, mas não... Ok? É bem perto. O nível 4 é uma supervisão à distância, então isso aqui se aplica bem ao residente. E o nível 5, o residente ele já pode ser supervisor de novatos. Quer dizer, ou é aquele preceptor inicial. Então, o residente que está concluindo já a residência dele, ou ele acabou de virar um médico assistente da equipe. Então, ele já se tornou um supervisor de novatos. Esse seria o nível 5. Então, quando nós elaboramos uma EPA, nós precisamos de pensar esses níveis de supervisão. Bom, se cresce a competência, obviamente, diminui a supervisão. Pode passar, filha. Pode passando todas. Então, aqui, olha, a diminuição da supervisão ela é progressiva, porque a competência foi crescendo. Mas reparem que aqui ainda eu tenho, olha, o sujeito ele está competente, olha, ele está num patamar de proficiente e ele está treinando ainda, né? E a gente percebe muito isso, porque nós temos nas equipes aquele que é o chefe da equipe, um assistente que é um assistente que tem mais tempo, um que é mais jovem. Então, aqui nós temos, na verdade, um espaço de treinamento para aquelas pessoas que já têm competência, mas ainda não se tornaram especialistas. A prática profissional definida é a do especialista. Aí, ok. Bom, confiança e decisões confiáveis. Aí é muito importante que a gente tenha esse comitê de competência clínica. Porque o comitê de competência clínica, ele vai tirar da gente o viés de você, eventualmente, ser muito rígido ou muito duro e cometer injustiças, ou então ser muito flexível, enfim. E aí eu tenho várias pessoas, né, vários supervisores que conhecem aquele estagiário, que conhecem aquele médico residente ou aquele interno, e aí eles vão opinar em relação à certificação da EPA. Porque o que acontece? Ao longo do processo, vamos pensar aqui, naquele trimestre do ano 1 da residência de cirurgia. Ao longo do trimestre, nós temos avaliação formativa ali. É feedback. Quando finalizou o trimestre, existe uma reunião do comitê. Por quê? Porque aí vai precisar, na verdade, certificar. Bom, ele tem condições? Nós confiamos nele para admitir o paciente? Ah, nós confiamos. Não dá para confiar. E aí eu vou passar esse residente, por exemplo, para outra equipe. A equipe fala assim, olha, ele veio com nível 2, então ele vai precisar ser desenvolvido aqui. Ele tem as EPAs do segundo trimestre e ainda está trazendo essa EPA do primeiro trimestre. Pode passar, Fê. Então, essas decisões de confiança, elas, na verdade, são decisões de confiança somativas que necessitam ser tomadas por um grupo de médicos educadores e não apenas por um. Por quê? A confiança surge da interação do estagiário individualmente com o ambiente de trabalho. Os observadores diferem em experiência, em informação sobre o estagiário, em percepção e propensão à confiança.
E as decisões coletivas são mais robustas, elas são mais confiáveis do que as decisões individuais. Então, para a gente poder trabalhar com certificação de EPA, é muito importante que a gente monte esse comitê de competência clínica, de acordo, se for na residência médica, de acordo com cada programa. Se for no curso de graduação, de acordo com cada internato. Então, para considerar os finalmente aqui da nossa conversa sobre EPAs, nós temos que pensar que existem as expectativas para o aluno de graduação, existem as EPAs centrais para ingresso na residência, e aí nós vamos pensar, bom, olha, a residência, ela está querendo um estudante que é egresso do curso de graduação. Quais são as EPAs que foram definidas para o curso de graduação? A Associação de Escolas Médicas Americanas definiu 13 EPAs para o curso de graduação. A realidade americana é uma realidade diferente da nossa, não necessariamente as nossas EPAs serão as mesmas 13, mas muito provavelmente terão muitas coincidências, tipo da entrevista clínica, que é lógico vai ser uma, a utilização do laboratório vai ser outra, exame físico, prescrição. Então, enfim, agora as escolas, de acordo com os currículos, de acordo com a proposta pedagógica utilizada, com a metodologia, enfim, com o perfil do egresso que foi desenhado, aí ela vai trabalhar no desenho das EPAs, que vai poder ter base na literatura, consenso de especialistas dentro da própria escola. Bom, então, nós temos as EPAs para o generalista e nós temos as EPAs para os especialistas. E aí, se a gente pensar na residência médica, nós vamos ter para cada programa de residência médica, né? Agora, uma orientação importante do Tenkate, que foi quem, na verdade, idealizou as EPAs no ano de 2006, lá na Universidade de Utrecht, é que elas sejam essencialmente o necessário. Então, nós não vamos descrever uma infinidade de EPAs. Nós vamos colocar aquilo que é essencialmente necessário. Então, eu falo assim, ó, se é o cirurgião geral, é o cirurgião geral. Eu não vou colocar aqui EPA do cirurgião pediátrico, por exemplo, ou do cirurgião plástico, porque esse aqui é o geral, né? E para a residência médica, hoje, nós temos uma facilidade para desenvolver as EPAs, porque grande parte dos programas já tem matriz de competências na comissão de residência médica. Então, a gente pode trabalhar com base na matriz de competências. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem essas matrizes ou já pararam para dar uma lida, mas é muito interessante que quando a gente lê as matrizes que estão lá na Comissão Nacional de Residência Médica, predominantemente o domínio que aparece, qual é? Vocês acham, de competência? Da expertise técnica. Você lê, então assim, tem 5 páginas a matriz, primeira página, segunda página, terceira página, quarta página. Quando chegou na quinta, tem umas 3 linhas de outros domínios. Então, o que acontece? A matriz, ela é uma diretriz para a gente, mas o nosso programa, ele, na verdade, pode ir além da matriz, que está na Comissão de Residência Médica. E eu acho que ele deve ir além da matriz. Por quê? Porque a gente não forma um médico só com competência técnica, né? Muito bem. Fê? Olha, então, da lagartinha até a borboleta, eu vou terminar com o Guimarães Rosa, que o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe no meio da travessia. Então, é o desenvolvimento do programa educacional, né? Nós vamos desenhar uma EPA, mas é claro que ela será desenvolvida ao longo da trajetória. Não vai ser no final do percurso. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui. E, assim, se vocês quiserem conversar sobre esse assunto, será também um grande prazer para mim.
Maravilha. Rosa, muito obrigada pela linda palestra, muito bom, nos inspirou e trouxe aí novos conhecimentos. Eu vou abrir para perguntas, porque elas já estão chegando online. A primeira, vou abrir aqui, mas eu vou respeitar a ordem que chegou uma pergunta online ali pelo celular. O Felipe Paca colocou que você falou muito em certificação de EPA. Pode explicar a certificação, em que sentido você está colocando? Felipe, a certificação em relação à avaliação certificativa, é a avaliação somativa, essa que o Comitê de Competência Clínica faz. Fala assim, olha, esse estagiário, ele está certificado para SPA, significa que, de acordo com o nível de supervisão que ficou estabelecido, vamos pensar a residência médica, nós estamos esperando o nível 4, ele foi certificado para nível 4 nessa SPA. É a avaliação certificativa, a avaliação somativa. Perguntas de quem está aqui agora? A minha dúvida, você insistiu muito que EPAs tem que ser poucas. E sempre quando a gente pensa em EPAs, a gente tenta fazer várias, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, no caso de clínica médica, por exemplo, uma EPA seria cuidar adequadamente de um paciente crítico. Não seria conhecer, quer dizer, saber fazer uma ventilação mecânica adequada, saber identificar e tratar uma sepse. Muito bom, professor. Exatamente isso que o professor Milton falou. A EPA é cuidar de um paciente crítico. Então, ele vai ser o médico que cuida desse paciente, independente do que levou aquele estado crítico do paciente. Pode ter sido uma pneumonia, pode ter sido uma infecção do trato urinário alto, pode ter sido uma meningite, enfim. Ele vai cuidar desse paciente independente disso. Quando a gente coloca, por exemplo, uma outra EPA poderia ser admitir um paciente na enfermaria de clínica. Essa admissão do paciente clínico, é algo, a EPA realmente ela é ampla, porque o que ela está esperando? Ela espera que esse indivíduo reúna competências para admitir esse paciente clínico, independente se o problema que está trazendo esse paciente é um problema pulmonar, é um problema cardíaco, é um problema renal, porque nós não vamos nos ater a essas questões. Por isso que quando eu espero que ele admita o paciente com problema renal, que ele admita o paciente com problema cardiovascular, enfim. Mas o desenho dela é esse desenho mais amplo. Da mesma forma, o paciente cirúrgico. Não existe uma EPA para ele admitir o paciente com colelitíase aguda. Ele vai admitir o paciente cirúrgico, independente do problema cirúrgico. Ainda bem que você gostou. Professora, obrigado pela palestra. Fiz muito esforço para chegar aqui, porque eu sabia que ia ser bom. Uma pergunta. No comitê de avaliação, não estão incluídos, além dos pares médicos? Por exemplo, enfermagem, funcionário? Excelente pergunta. O que acontece? Se a gente for pensar no processo de elaboração da EPA, a literatura, ela até não inclui, ela não costuma incluir equipe multiprofissional, não. Lá na nossa experiência, nós incluímos elementos da equipe multiprofissional para a elaboração da EPA, para falar o que é esperado do médico. Então, usualmente, tem sido enfermeiro, porque é o enfermeiro que está mais no dia a dia. Mas isso vai variar muito de acordo com as especialidades, e a implantação das EPAs ela está em progresso nos diferentes programas de residência. Então, o que acontece? Essa visão é importantíssima para falar assim, olha, eu preciso que ele observe o fluxo do hospital, as NRs relacionadas a risco para o paciente, enfim. Porque, às vezes, o médico ele não está muito atento para isso, a enfermeira está atenta, então isso está lá. Agora, no nosso comitê de competência clínica, realmente não tem.
o multiprofissional não está no comitê, ele está no que nós chamamos de núcleo preceptor estruturante, que foi de onde nasceram as IPAs. E aí tem multiprofissional. Mas você sabe que é uma excelente ideia ele também fazer parte do Comitê de Competência Clínica? Não tinha... porque ele já começou o trabalho, excelente ideia que você me deu aqui agora. Professora Rosa, é possível estabelecer IPAs em currículos que ainda não tenham claramente a sua metodologia baseada em competências clínicas? Porque o que a gente vê é que alguns currículos estão transicionando para uma metodologia baseada em competências, mas às vezes não tem isso claramente, e aí eu imaginei, pelo menos pela sua palestra, que a IPA seria um estágio posterior, uma vez que já foi adotada institucionalmente a metodologia baseada em competências. Então eu queria um esclarecimento nesse sentido. Já vou juntar aqui a pergunta da Cíntia Piratelli de Araraquara, se você sabe se tem algum curso de medicina usando EPA. Olha, aqui no Brasil, Cíntia, vou responder Cíntia e já venho para você. Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento, mas na Colômbia, a Colômbia tem um curso de medicina todo construído com base em IPAs. Porque o colombiano, assim como o nosso, assim que ele finaliza a graduação, ele começa a trabalhar, né? E aí, esse curso é um curso que nós temos na Colômbia. Aqui eu não conheço um curso que seja com base em IPAs. Nós estamos desenhando um curso onde nós teremos IPA, mas o curso ainda não existe, então ele não vale, né? Mas nós estamos desenhando esse curso de graduação também com base em IPAs. Agora, é um excelente exercício elaborar IPA para revisar o currículo. Pode ser o ponto de partida. Viu? Pode ser o ponto de partida. Porque o que vai acontecer? Se a gente começa a elaborar as IPAs lá do concluinte, da medicina, você vai ver quanta gordura que existe nesse currículo e que você pode ir cortando. Porque não faz sentido. Está aqui por quê? Está aqui por quê? Então, pode ser o início do trabalho. É a história, começando com o fim em mente. Viu? É uma boa estratégia. Professora, muito obrigado pela palestra brilhante. São tantas as ideias que surgem, nós que já levamos alguns anos pensando nisso. Gostei muito do 90% do feedback na trincheira, não na sala de aula, na trincheira. Agora, a minha dúvida é uma pergunta absolutamente com viés. Os que somos obrigados a dar feedback, nós. A senhora já pensou em como trabalhar o supervisor para que ele consiga, na trincheira, dar feedback sobre competência, integridade, humildade, sinceridade? Como se faz isso? Porque eu quero saber como é que eu tenho que fazer. Porque eu vejo, mas na hora de fazer, será que vai aceitar? Será que ele está sabendo que ele vai ser dado? Será que eu vou me atrever a fazer isto? Então, como é a formação do supervisor? É a minha pergunta. É uma longa jornada, professor. É um enorme desafio. Então, nós temos visto no Brasil cada vez mais programas de formação de preceptores, né? O Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, o UNASUS, a ABEM, tem estimulado muito o desenvolvimento dos preceptores. E nesse programa de formação, é um programa de formação com base nisso mesmo. Porque o preceptor, ele só é preceptor porque tem um estudante lá. Porque se não tivesse o estudante, ele era médico, né? Então, o programa de desenvolvimento do preceptor é justamente para isso. Esse desenvolvimento para a docência. Então, eu acho que é aí que está o pulo do gato. Então, o nosso trabalho lá é muito interessante, porque assim, eu preciso realmente agradecer a equipe da cirurgia da Santa Casa, porque os cirurgiões, eles me surpreenderam positivamente. O nosso trabalho foi um trabalho intenso, né? Todos eles olharam muito desconfiados, não estavam acreditando que nada ia funcionar, mas hoje nós temos um grupo de cirurgiões que senta para discutir relação entre preceptor e residente.
que discute a perversidade dessa relação, às vezes. O tanto que isso leva ao sofrimento do residente. Então, teve um dia que nós saímos de uma reunião, 10h30 da noite, e os cirurgiões estavam discutindo isso. Sentadas diferentes equipes, discutindo exatamente isso. Por quê? Com base num problema real, que é uma outra coisa importante, trazer os problemas reais para a mesa. E vamos discutir com base nele, por quê? Porque isso aqui é o que está perto de mim, então isso me interessa, porque eu vou precisar... Ó, nós temos um residente que está com problema, daqui a pouquinho aconteceu o rodízio e ele vem para mim. E aí? Então, essas questões são muito importantes. Então, eu acho que é trabalhar os problemas do dia a dia e fazer o desenvolvimento dos preceptores, né? Aí eu acho que é um desafio institucional. Muito obrigado, Rosa. Uma palestra que abre muito a mente, essa ideia final que você falou de repensar todo o currículo a partir do fim, das EPA finais. Acho que é revolucionária e não sei, esperemos que algum dia alguém tenha coragem para fazer. Mas eu queria mais ir a outra coisa. Eu achei que muito interessante a ideia de você fazer essa certificação das EPA, que poderia ter ser aplicado, por exemplo, para trabalho interprofissional. Poderiam vários profissionais ter certificações para EPA em uma situação específica, por exemplo, recepção do paciente em uma crise de saúde mental, que aí não precisa ser só o médico, pode ser vários. Mas mesmo isso, levando um pouco mais para frente, dá um pouquinho de um calafrio, essa coisa da validade da certificação. E se pensamos fora do ciclo de formação e levamos à prática, ao trabalho do médico, 5 anos depois, 10 anos depois, 11, 15 anos depois, existe alguma experiência de usar isso já não para formar, sino para certificar atividades confiáveis na prática fora do ciclo de formação? Recertificação, até porque poderia ser muito interessante, porque depois cada médico pega só um campo da prática, já não precisa certificar todas as EPAs do médico, precisa certificar daquele grupo, ou também nas especialidades, que não sei se isso existe nas especialidades. Então, professor Félix, o que nós temos percebido é um movimento muito importante de aproximação da universidade onde as EPAs foram desenvolvidas com os Estados Unidos, a CGME, com o Canadá, no CAMEDES. E o que acontece? Eu acho que a tendência mesmo é que eles passem a utilizar no modelo EPA, porque eu acredito que vai favorecer muito, porque quando a gente começa a trabalhar com essa lógica, a gente percebe que operacionalmente fica tão mais fácil, mais palpável. Nós estamos desenvolvendo nós vamos ter processo seletivo agora para um curso de gestão hospitalar. Acredite-se o senhor, ele será baseado em EPAs, um curso de gestão hospitalar. E o que acontece? Desde 2006 até agora, as EPAs elas foram desenhadas para residência médica, elas foram invadindo, porque é uma invasão mesmo, porque é impressionante, o curso de graduação de medicina, e agora estão indo para outras áreas da saúde, para farmácia, para fisioterapia. E assim, é muito palpável, porque parece que o currículo ele fica muito explícito para todo mundo que trabalha com ele. E é uma coisa mais objetiva, porque é como se a gente conseguisse resumir um projeto pedagógico, porque o projeto pedagógico ele costuma ser uma coisa muito grande, né? E é difícil das pessoas lerem. Então, socializar um projeto pedagógico, a gente até pergunta, você conhece o projeto pedagógico? Mas é difícil toda a comunidade docente e discente conhecer o projeto pedagógico do início ao fim. E eu acho que isso é uma forma de viabilizar aquilo que realmente é o cerne da formação. Então, eu tenho gostado da experiência. Tem aplicação
Então, fora do fim, pois é, o que acontece, o que o Tenkate tem chamado a atenção, num artigo que ele escreveu agora recente, 2019, que era fazendo justamente esse levantamento, agora que ele tá levantando essa lebre da validade. Porque a validade, ela não... Então, a lebre da validade está sendo levantada agora. Os níveis de supervisão, eles foram acontecendo ao longo desses anos, de 2006 até 2019. Porque quando as EPAs foram descritas, esses níveis de supervisão, eles não eram estabelecidos. Só que, na prática, para a gente poder trabalhar com elas, como é que você vai certificar? Então, precisa de falar, não, eu preciso ter critérios, eu vou ver como é que é, eu vou escalonar. Então, isso, ele até chama atenção porque os níveis, não foi ele que criou, mas ele adotou os níveis. Ele fez um levantamento na literatura para poder ver o que já existia na literatura sobre EPA. Então, eu acho que realmente pode ser um futuro. Acho que pode ser um futuro. Boa tarde, meu nome é Tomás, eu sou pediatra. E eu trabalho, além de trabalhar aqui no Instituto da Criança, eu trabalho também na Faculdade de Medicina do Einstein. E a gente recentemente começou o internato e a gente está baseando o internato dentro das 13 Core EPAs da AMC. E eu tive um pouco de dificuldade quando eu comecei a montar específico o currículo de pediatria, porque eu tinha a impressão, às vezes, que era EPA demais para o que eu estava fazendo e não tinha passado pela minha cabeça de você escrever suas próprias EPAs. Daí eu queria... Só uma pergunta se você acha... O quanto você acha interessante a gente usar as que já foram descritas, o quanto vale escrever as suas próprias, e daí qual que é o número de EPAs que você acha que seria uma coisa observável dentro de um... Porque 13, às vezes tem coisas que você fala assim, bom, isso daqui eu não vou ver. Em algum momento alguém vai ver, mas será que eu tenho que escolher algumas específicas? Não, desculpa. Eu trabalho na faculdade, fui aluno aqui, sentei sempre teatro por muitos anos. Cada vez que eu venho para cá de novo, não dá uma nostalgia, vontade de chorar. mas é muito bom. Eu também sou lá do Einstein e participei da formação desse processo. Na realidade, quando a gente começa uma coisa nova, a gente acredita que é melhor basear no que já está escrito para depois melhorar. Começar do zero é meio difícil. As 13 EPAs descritas pela AAMC, elas são coisas básicas que qualquer médico, ao começar qualquer residência, devia saber fazer sem supervisão. É claro que no estágio de pediatria, eles não vão usar as 13 EPAs, porque algumas delas não se aplicam ao estágio de pediatria. Com todos que nós conversamos, professores que, basicamente mais americanos, mas que usam, né, a EPA, mesmo nos Estados Unidos, é um conceito aceito, mas de difícil aplicação. É difícil a aplicação porque você tem que coletar muita informação, e é difícil coletar as informações. O que a gente fez lá no Einstein, para simplificar, o Alexandre também trabalha com a gente lá, colher as informações baseadas no modelo RIME, do Pangaro, que é Reporter, Interpreter, Manager e Educator, né? E o Pangaro descreveu bonitinho a relação entre essas 4 capacidades e as EPAs. Então, assim, o reporter, que é recolher informação e passar a informação, tem a ver com fazer exame físico, com colher história, o interpreter tem a ver com pedir exames, com fazer diagnósticos, etc. E a gente, apesar de estar embutido nisso, a gente mudou de RIME para Prime, a gente botou Professional também antes, para reforçar mais a parte, né? Então tem um aplicativinho no celular que todos os médicos, os assistentes, os preceptores, os professores preenchem, né? A gente tem só o nosso internato começa no 4º ano, metade do 4º ano, a gente tem 2 semanas de internato. Hoje de manhã eu estava vendo, a gente tem já dos 50 alunos dessa primeira turma, havia 277 observações, e essas observações todos nós conseguimos acessar, e aparece por nome do aluno, o nome do observador, e são baseadas em
atos, né? São baseados em atos. Eu vi observações suas hoje super pertinentes. Então, a gente classifica no Rhyme em relação a ser competente, precisa melhorar ou ter um ponto forte. A pessoa observador marca se fez feedback ou não, né? Isso tudo vai para um banco. Ontem eu vi que você já fez o feedback que, no meio do estágio, o preceptor dá o feedback individual para cada um e marca nesse programinha também. E ao final do estágio, o aluno faz uma reflexão por escrita, que vai construir um portfólio. O professor e o preceptor vão fazer o seu comentário, né? E ao final do semestre, os 5 estágios, pediatria, clínica, cirurgia, medicina da família, todos fazem esse concílio no final do semestre para ir pegar essas informações que a gente coletou no Rhyme e tentar, no final do semestre, mas já com feedbacks intermediários para poder remediar, né, dar no final do semestre qual é o grau de competência que ele tem baseado nisso. Ele faz sozinho, ele faz sob supervisão. Claro que ele nunca vai passar sem supervisão, né? A gente está começando agora, tem 2 semanas. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, a gente não sabe. O início foi muito, assim, estamos bem animados, certo, Alê? Muito, né? Eu acho que está indo super bem. Se a gente conseguir conciliar tudo isso depois, a gente pode ter alguma novidade. Por enquanto, estamos engatinhando, né? Parabéns, viu, professor? Eu acho que é por aí. Não é fácil mesmo. Eu acho que ninguém nunca disse para a gente que seria fácil, né? É uma coisa trabalhosa, ela precisa ser bem sistematizada e eu acho que no internato é isso mesmo. O internato, às vezes, como nós temos rodízio nos internatos, nós podemos definir IPAs para cada internato, né? Porque agora a questão se a gente faz as nossas ou utiliza as que já existem com base nas evidências, eu acho que isso depende muito do quão similar é o desenho educacional do curso, né? Porque eu lembro que o primeiro curso que eu fiz com o Ten Kate e com o professor Eric Humble, que é o americano da CGME, eu contei para eles que eu estava fazendo o curso porque eu queria utilizar na graduação, eles me desejaram boa sorte. Então, por quê? Porque, na realidade, o médico deles lá não trabalha depois que saiu da graduação. E aí foi avançando, né? Então, o que acontece? Eu acho que isso vai depender muito mesmo, como que é o seu programa educacional, a sua matriz, e o tanto que se assemelha. Muita coisa eu acho que a gente pode realmente utilizar, e tem coisas que a gente pode dar a nossa... Boa tarde a todos. Meu nome é Regina, sou estatística, nascida aqui no CEDEM, estatística. Eu trabalho com avaliação médica também, né? E eu queria saber, porque assim, eu gostei do que ele falou bastante, vocês têm algumas referências sobre avaliação em relação às EPAs? E assim, muito obrigada, professora, foi sensacional toda a sua apresentação. Muito obrigada pelo aprendizado de hoje. Então, eu acho que talvez a consideração que eu pudesse fazer é que, além dessa avaliação formativa do feedback, que a gente precisa de insistir muito, e é isso que acontece ao longo, que é o que predomina na avaliação, é o papel relevante do Comitê de Competência Clínica, porque aí é um consenso que vai acontecer ali. É discutido a trajetória do estagiário, do estudante, do residente, ela é discutida e esse comitê ele vai opinar. É interessante até, eu acho que esse tema é um tema muito novo e ele suscita muitas indagações, ele deixa a gente inquieto. É bacana a gente fazer uma oficina e discutir casos polêmicos para o comitê, né? Porque o comitê ele vai precisar de resolver essas questões. E o comitê vai ter trabalho mesmo. O comitê vai ter trabalho, coordenador do internato, então eu fico imaginando quem são os coordenadores dos internatos aí no Einstein, eles vão ter muito trabalho para poder ler tudo isso, porque, enfim,
existe um trabalho sobre isso, a gente tem que se debruçar para poder entender o que está acontecendo, porque senão vira meramente uma burocracia, né? Meramente uma burocracia. Rosa, antes de encerrar e agradecer sua excelente conferência, eu vou fazer uma última pergunta. Quando teve os 100 anos do relatório Flexner, foi feito um segundo relatório Flexner, que não ficou muito famoso, mas surgiu um livro a partir desse relatório, e foi um grupo que fez uma avaliação de alguns cursos de medicina e de alguns programas de residência médica. E foi uma avaliação mais qualitativa. E eles propuseram algumas coisas. E uma das coisas que eles propuseram é que o ensino do residente passasse a ser individualizado no tempo, porque você falou que o nosso tempo é fixo. E quando você introduz a IPA, você começa a ter esse questionamento. Quer dizer, se o residente já é confiável para uma atividade, para uma IPA, ou ele já é proficiente, por que ele precisaria continuar fazendo aquilo e ele não deveria mudar para fazer outra coisa? E aí eles propõem que o programa de residência pudesse ter uma duração variável. No momento em que as pessoas adquiriram todas aquelas competências, eles podiam fazer outra coisa. Para o nosso sistema, em que os hospitais dependem do trabalho do residente, isso parece quase impossível. Quer dizer, um residente ficar 1 mês na terapia intensiva e o outro precisa ficar 4 meses, porque tem o outro lado. O que não adquiriu, continuaria lá. Como é que você vê isso? Então, eu acho que essa pontuação do professor Milton ela foi muito importante. O que acontece? Hoje, nós, aqui no Brasil, a gente tem pouca flexibilidade para mexer nos nossos programas. A residência médica ela é regulada pelo Ministério da Educação, né? E o que acontece? Se a gente quiser mexer no tempo, a gente não pode. Simplesmente não pode. O que nós podemos fazer é criar dentro desse tempo alternativas. Do tipo, vou voltar na residência da cirurgia, porque é um exemplo que eu tenho trabalhado bastante com ele. A residência da cirurgia geral passou para 3 anos. Então, no terceiro ano, a gente pode flexibilizar bastante o terceiro ano para o residente. Tem aquele residente que vai precisar de continuar, por exemplo, fazendo tudo aquilo que ele fazia no ano 2 da residência, ele vai precisar de fazer no ano 3, porque o nível que ele atingiu não é um nível que eu considero que está adequado para ele trabalhar sem supervisão, e eu não vou conseguir conferir as competências necessárias ao cirurgião geral para ele. Mas tem aquele residente que ele vai poder iniciar o mestrado dele, por exemplo, dentro do programa da carga horária dele. Tem o residente que vai poder ficar mais tempo na cirurgia plástica, bariátrica, não sei. Então, o ano 3, uma saída é flexibilizar isso individualmente para aqueles sujeitos que já tiveram a certificação. Agora, o tempo a gente ainda não consegue aqui no Brasil, porque não depende de nós. Né? Não depende de nós, mas a gente pode tornar esse programa, dentro dos 3 anos, individualizado. Por quê? Porque isso estimula o sujeito, porque o sujeito, senão, ele fica desestimulado mesmo, ele não quer mais, ele perdeu o interesse, às vezes perde compromisso, às vezes a gente presta até um desserviço à formação dele, fazendo com que ele repita uma coisa que ele já atingiu e já, enfim. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Rosa. Nossa gratidão pelo aprendizado de hoje. Valeu.